quem tá atrelando salvação à identidade é o texto. Agora, o texto diz assim, meus queridos, essas pessoas a salvação não... é pela graça. Eu tenho o maior respeito pelos homossexuais que amam Jesus e insistem em frequentar a igreja. Para mim, eles têm mais fé do que eu. O pau quebrou nesse podcast. Pastor César bateu de frente com a ideologia de gênero e essas igrejas inclusivas. Você acredita mesmo nisso? A palavra de Deus nos diz que estão cheios de fariseus, pessoas que vivem do evangelho, apenas abusando e usando sinceramente essas pessoas. Quero que você deixe seu comentário, já se inscreva, deixe seu like. Quero saber a sua opinião sobre isso. E em seguida dizer se a considera bíblica e por quê. O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. O que eu acho mais interessante são essas pessoas que querem levar um evangelho que não está na Bíblia. O evangelho hoje virou negócio. Muitas pessoas gostam de fazer essas coisas apenas para fazer ajuntamento de pessoas e arrecadação de dinheiro. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Estamos ligados que no fim dos tempos, cada pessoa terá um mestre para seus deleites. E aí nós podemos ver nitidamente que esse pastor apenas quer trazer pessoas para o seu templo e assim dizer que é liberal. E muitas pessoas estão sendo enganadas e sendo levadas ao inferno através de ensinamentos errados. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que se livrar do pecado. Não apenas amar o pecado, mas sim se livrar. Nesse podcast, o pastor César bateu de frente sobre isso e foi um grande quebra-pau. A sociedade. Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. Agora, a outra pergunta que você me fez, que é o tema do nosso debate, é se uma igreja inclusiva é bíblica. E aí, quando você faz essa pergunta, eu vinha no trânsito, eu estava todo parado, o trânsito hoje até chegar aqui, me incorreu sempre de fazer uma outra pergunta, muito típico de Jesus. Ele não respondia, ele fazia outra pergunta. E a pergunta que eu faço é, o que é uma igreja bíblica? No mundo de hoje, muitas mensagens se propagam, mas nem todas são verdadeiras. Uma dessas áreas onde o engano pode se infiltrar é dentro da religião evangélica. Hoje vemos e vamos explorar o falso evangelho através dessas características. O evangelho é a mensagem central do cristianismo baseada no ensinamento de Jesus Cristo. Porém, ao longo da história e até hoje, esses falsos profetas pregam um falso evangelho e têm surgindo e distorcendo a verdade e levando muitas pessoas aos erros, como vemos nesse vídeo que o pastor César bateu de frente. Muitos têm a característica do falso evangelho, é o distanciamento da palavra. O falso evangelho muitas vezes se afasta do ensinamento bíblico, distorcendo a verdade, o fundamento e da fé cristã. Prosperidade material, promete riqueza e sucesso material como resultado da fé, ignorando o verdadeiro propósito espiritual do evangelho. O legalismo enfatiza a observância estrita de regras e regulamentos externos, negligenciando o amor, a graça e a misericórdia. A exclusividade prega a exclusividade de certas doutrinas ou práticas, excluindo aqueles que não se encaixam em sua definição estreita da fé. Manipulação emocional explora as emoções das pessoas para ganho pessoal ou para promover uma agenda particular, em vez de nutrir um relacionamento genuíno com Deus. Como você pode reconhecer o falso evangelho? Compare com a Bíblia. A melhor maneira de discernir o falso evangelho é compará-lo com as escrituras sagradas. O verdadeiro evangelho está enraizado na palavra de Deus. Examine os frutos, avalie o resultado das mensagens, as pregações. Um evangelho verdadeiro produz fruto de amor, paz, bondade e transformação de vida. Teste o espírito. Esteja atento ao discernimento espiritual. Ore e peça orientação ao Espírito Santo para distinguir entre o verdadeiro e o falso, a verdade e o engano. Busque a sabedoria. Procure orientação de líderes espirituais, sábios e maduros que possam oferecer discernimento e conselho baseado na verdade. Nós temos que estar atentos nos dias de hoje.
Muitas pessoas estão sendo enganadas e às vezes acham que esse evangelho de hoje em dia, que atrai muitas pessoas pelo ego, é o verdadeiro. Tome muito cuidado. Que aconteça uma mudança, por exemplo, eu estou falando dentro do nicho católico. E no meio evangélico, algumas igrejas que a gente nunca pensava que aderiria a gente está chamando aqui de inclusivo, né? Tornando-se uma igreja inclusiva do ponto de vista do comportamento sexual humano, aderem também hoje. Agora, ser inclusivo significa que todos os pecadores vindos de todos os tipos de pecados são bem-vindos. Todos os seres humanos vindos de todo tipo de comportamento são bem-vindos. É verdade. Esse é o chamado, né? Agora, a igreja cristã, historicamente falando e biblicamente falando, a igreja da Bíblia lá do primeiro século, a igreja apostólica, ela tinha resistência, né, quanto a esse tipo de comportamento. Dentro do Novo Testamento, em Coríntios, por exemplo, que é o texto mais forte, Romanos também, né, vai mostrar assim, claramente que a homossexualidade não era aceita dentro da comunidade cristã local. Isso o apóstolo Paulo diz, deixa eu ver aqui o texto. E isso reproduzindo os textos do Antigo Testamento. Os injustos não herdarão o reino. A ideia da impureza sexual. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Que ele usa esses dois termos, né? Essa tradução não está correta. É a atualizada. É a Bíblia atualizada. Não, nós temos que tomar cuidado com o falso evangelho. O impacto do falso evangelho pode ter circunstâncias devastadoras. O falso evangelho pode acontecer, levar pessoas ao desencorajamento, ao legalismo, à decepção e até mesmo à rejeição da fé. Além disso, pode criar uma visão distorcida de Deus, obscurecendo sua verdadeira natureza de amor e graça. Temos que ter a importância de discernir. É essencial que o cristão esteja equipado com discernimento espiritual para identificar e resistir ao falso evangelho. Isso requer estudo das escrituras, oração constante e busca por comunidade e mentoria espiritual. Em um mundo onde as falsas mensagens abundam, é crucial manter-se firme na verdade do evangelho genuíno. Ao discernir entre o verdadeiro e o falso evangelho, podemos permanecer arraigados na fé genuína que conduz outros à verdade libertadora encontrada em Jesus Cristo. Então tome cuidado, irmão, que hoje em dia essas doutrinas do inferno estão tomando contas e lugares de Jesus Cristo. Isso. Porque a ideia angelical sempre foi masculina. Não tem nenhuma aparição de anja na Bíblia. É que assim, todas as vezes que aparecem anjos no Antigo Testamento e até no Novo, eles aparecem. Eu não estou dizendo que eles se transformam em homens, mas a aparência deles masculina. É um jovem, é um rapaz, não tem asas, não tem nada brilhando, nem nada. É um homem ali. E a perspectiva da visão dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, eles queriam ter sexo, eles não sabiam que eram anjos. Mas eles não sabiam, lá no texto, eles não sabiam que eram anjos. O Abraão, por exemplo, hospedou anjos. Esses três anjos lá, esse é Gênesis 18 e Gênesis 19, né? No capítulo 18, esses três anjos chegam para falar com Abraão. Muito cuidado com esses pastores que se dizem legalistas e super homens de fé. A maioria deles são pessoas que vivem do evangelho e apenas para enganar seus fiéis e fazer e enriquecer em cima dos dízimos e das ofertas. Muitos deles apenas querem massagear o ego dos seus fiéis e não corrompem e não são contra o pecado. Muitas pessoas estão debaixo dessas congregações, pecando, traindo e fazendo coisas inimagináveis e erradas. Então temos que prestar muita atenção, porque hoje em dia o evangelho está deturpido e muitos crentes estão nem aí para a palavra de Deus. E nós temos que ter a plena convicção do que é o evangelho. O falso evangelho pode parecer atraente à primeira vista, mas as suas raízes são superficiais e enganosas. Como seguidores de Cristo, é a nossa responsabilidade permanecer vigilante e defender a verdade do evangelho genuíno, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem na palavra de Deus.
Então eu espero que você preste muita atenção e acompanhe o nosso canal e se inscreva aqui. Não deixe esses falsos profetas enganar você outra vez. Não existe o evangelho a não ser o que está na Bíblia e o que está na palavra de Deus. Fora isso, como diz a palavra de Deus, são anátemas, são pessoas amaldiçoadas. Se um anjo descer e ensinar um novo evangelho que não é de Cristo, essas pessoas são anátemas. A Bíblia diz que são pessoas amaldiçoadas. Então, dê seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e me diz aí o que você acha de tudo isso. A estar certo em nome da intolerância. Porque se eu amar, e a Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus, e se eu amar, porventura, no dia que eu me apresentar diante de Deus, esse amor que eu procurei ter, ele será maior do que as minhas falhas e os meus pecados. Só entendo que o amor que nós podemos ter por nós mesmos, por qualquer outra pessoa, não pode estar acima do que a Bíblia revela, da palavra revelada. É isso aí. E lá no texto, a igreja do primeiro século não admitia. Então, é assim que eu penso.